tem muita coisa importante. Eu conheci a Kátia através de uma grande amiga minha que deu um like no seu vídeo. E aí eu falei, bom, se ela gostou disso, é porque a Kátia é boa. É porque, assim, as minhas amigas são bem exigentes. Aí eu falei, deixa eu ver. E assim, gente, eu chorei de rir sozinha com você. Eu falei, gente, essa mulher é muito engraçada. Mas o que me chamou mais a atenção é que, assim, eu sei que tem muito conteúdo na internet, a gente vira e mexe está vendo coisas das mais diversas, das mais estapafúrdias possíveis na internet, das coisas mais sem sentido. E eu me chamo a atenção porque você é uma pessoa que tem uma excelente formação, eu sou muito crítica nesse aspecto, eu acho que a gente tem acesso a muita informação, muita coisa maluca na internet, mas a gente tem que ter um filtro gigantesco. Então, assim, você tem conteúdo, você tem conhecimento, você tem embasamento de tudo que você fala, apesar de você ter toda essa pitada de humor que é fantástica, você fala com muita propriedade, você fala com conhecimento de causa, né? Não só na prática, né? Mas eu sei que você estuda muito. E isso me dá uma tranquilidade de saber que eu tô comprando, né, um conhecimento que realmente, de fato, é uma coisa importante e que vai melhorar a minha vida. Não é uma coisa qualquer. Eu adoro você, seu trabalho, tudo de ótimo. Meu namorado quase veio junto para dar um abraço. Homem tem duas cabeças, todo mundo sabe disso, homem tem duas cabeças, né? A pensante e a atuante. Uma vez que essa entra em ação, essa aqui é totalmente dispensável. É um negócio impressionante, né? Homem é lerdo mesmo, tem salvação não, gente. Meu marido... Tem salvação não, gente. Eu tô falando pro meu marido, já tem 6 meses que eu tô falando, ó, jantar, vou pra São Paulo pro jantar, São Paulo, sábado, jantar, São Paulo. Ele me manda mensagem hoje, tu volta aí hoje ou é amanhã? Eu falei, não. Como é que pode, gente? Não salva um na face da terra. Sabe? Mas não tem problema não, que a gente gosta deles assim mesmo, não é verdade? O que mais? Então tem módulo de dança, módulo de matagem, módulo de, né? Fantasias orais. Vocês jurando que sabia fazer as coisas. Isso aqui eu acho legal, que a mulherada chega lá e fala assim, esse aqui, ó, não preciso. Esse aqui, ó, domino. Aí vai assistir, vai fazer... Não é assim? Não é assim? E eu acho que essa interação ela é muito gostosa. A gente acaba se tornando uma família mesmo, né? Nós somos amigas acima de todas as coisas. A gente pode sim contar umas com as outras. Conheci a Kátia no final do ano passado, porque eu estava passando por uma situação difícil no meu relacionamento. Mas como eu achava que eu não teria nenhum outro relacionamento, eu comecei a ser passiva, 100% o que ele queria, porque eu achava que depois do que tinha acontecido, eu não teria mais nenhum outro relacionamento tão forte quanto. E depois de 4 meses nesse relacionamento, eu comecei a ver que não estava bom, não estava feliz, e dizer sempre sim não era legal. E aí eu fui na internet procurar alguém que me dissesse o contrário. E eu achei a Kátia. E foi da água pro vinho, assim, porque logo na semana seguinte eu entrei no Mulheres Bem Resolvidas e até mandei um WhatsApp, um inbox para ela naquela época, contando a história e dizendo o porquê que eu estava entrando. E ela falou, vai, porque você já tem a vontade de querer mudar, e isso já é o começo, e isso me animou muito. Aquele box foi extremamente importante. E aí eu comecei a colocar algumas coisas em prática, principalmente a autoestima, porque eu tinha me anulado, porque eu achava que eu teria que aceitar as coisas do jeito que elas tinham que ser, daquele jeito, e não. Comecei a perceber que eu poderia
dar a minha opinião, falar sim ou não, de forma tranquila, fazer coisas que antes eu achava que era tabu, de uma forma mais tranquila. As coisas começaram a ser mais naturais. As primeiras mudanças eu comecei a perceber 1 mês e meio, assim, porque a gente fica com um pouco de medo de pôr em prática algumas coisas, né? Quando a gente está meio que numa rotina, né, a gente reluta um pouco. Então, 1 mês e meio eu comecei a ver diferença em mim, porque as pessoas me diziam que eu estava diferente. Enfim, voltamos. Semana que vem a gente faz 1 ano, já tem uma surpresinha ali meio programada. Muitas coisas, assim, eu já coloquei em prática, deram certo. A dança, a massagem e algumas outras coisinhas. E ele tá rondando por aí, super curioso para entrar. Para mim fez toda a diferença. E foi muito interessante eu estar aqui hoje, porque eu entrei na turma do Remanescente e eu recebi a mensagem numa reunião de trabalho e eu não conseguia mais prestar atenção no que estava acontecendo na reunião de trabalho. Eu queria interagir, eu queria conversar. E, sim, muito importante estar aqui hoje. Obrigada. E eu comecei a ver os vídeos que eu recebia por e-mail. Foi bem próximo da Semana da Mulher Bem Resolvida. O marido reclamando que, assim, as coisas não estavam tão quentes quanto antigamente. Provavelmente é o que as meninas falaram, né? Quando namora, você é profissional, você cuida da família, dos amigos, 5 dias por semana. E sábado e domingo você precisa cuidar da outra parte, né? Depois que você casa, você tem que cuidar do trabalho, dos amigos, da família e da outra parte 7 dias por semana. Então aí, né, o marido reclama. Aí, quando eu olhei para aquela Semana da Mulher Bem Resolvida, eu falei pro marido, tem muita gente que eu sei que não contou, né, tá fazendo surpresa. Eu falei pra ele, então, sabe aquilo que você reclamou? Eu encontrei um curso assim, o que você acha? Aí ele falou, gostei, vamos em frente. E eu tô gostando bastante, principalmente porque esse assunto, o assunto sexo, ó, já viu? Olha que evolução. Jamais você veria eu falando isso alguns meses atrás. Falar sobre sexo na minha família não era um assunto. É um assunto que não existia. Não é nem dizer que é um tabu, não pode falar sobre isso. É um assunto que não existia. Então, ninguém conversa sobre assuntos que não existem. Então, hoje eu sinto que eu posso conversar com as minhas amigas. Eu descobri que existem outras amigas que fazem sexo, gente. Não sei, as amigas de vocês também fazem? Eu tô começando a colocar os módulos em prática. Eu assisti tudo. Eu tô amando o módulo o bônus do Escolha a Sua Vida. É uma linguagem que tá fazendo eu me entregar realmente para o trabalho dos exercícios. E como a gente tem que colocar as coisas em prática, né? Amanhã eu faço 6 anos que eu estou com meu marido, 2 casada, 4 de namoro. E amanhã vai ter massagem no espelho. Que você fala no vídeo lá com um colega seu que a menina é você, né? O menino se cresce, o Bilal, você bate no Bilal e fala, esse vai dar trabalho, né? Eu tenho 2 filhos homens e é muito machista esse mundo que a gente vive. E a mulher cresce naquela coisa de não pode pôr a mão, tem que fechar a perna, tudo é errado, né? Então a gente cresce num ambiente tão machista e tão difícil que às vezes fica difícil de você se soltar, né? Até com quem você ama, é complicado. Assim, as questões do pompoarismo eu tenho feito e, de fato, é impressionante como o aspecto da lubrificação, o estímulo, a sensibilidade, ela vai se intensificando. É muito legal. Eu só tenho a agradecer, Kátia. Queria que você continuasse sempre assim o conteúdo. E só uma coisa que eu quero falar para vocês. Como eu não tenho um companheiro agora, eu assisti o vídeo para os homens. Kátia, sensacional. E eu vou abrir para os meus filhos verem isso. Porque eu acho que todo homem, eu como mãe, fala, cara, você tem que aprender a tratar uma mulher. Porque ninguém merece, né, a mulher ter que ficar ensinando o cara a fazer como tem que fazer. É super complicado. Eu procurei o curso também. Assim, eu não estava em crise. Vou fazer 23 anos de casado em setembro. E o que eu fui atrás de novidades, porque com 23 anos você tem que estar renovando. Também conheci ele nova, casei nova, então a ideia de eu ir foi essa, foi novidades. E surgiu no meu e-mail. Eu falei, nossa, striptease, eu falei, é isso que eu quero. Porque já estava 23 anos, já você tem que renovar, porque senão fica tudo muito rotina, uma filha de 12 anos. Então, assim, você tem que renovar, tem que não esperar entrar na crise, estar sempre procurando antes. Foi isso que eu quis, procurar antes de entrar na crise. Aí eu olhei e estava Semana das Mulheres Bem Resolvidas.
comecei a ver os vídeos, me interessei, sou da turma de 2014. Eu estava na fase de crise no casamento, estava me separando. Então a Kátia chegou num momento muito bom, porque eu consegui resgatar minha autoestima, dar a volta por cima, a gente passou por uma fase meio que separada, depois voltamos. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer você, o seu trabalho, viu? Foi muito bom. Ele já procurou vídeos sobre você? Quando ele me falou que ele procurou, porque eu falei, eu já vi o vídeo disso aqui. Eu falei, como você viu? Eu procurei no YouTube. Eu falei, você procurou? Procurei. Aí, você sabia o nome dela? Eu sei, né? Kátia Damasceno. Eu falei, caramba, você decorou? Então, assim, é porque assim, ele gostou. Porque eu tinha mostrado pra ele um vídeo, né, de você, ele tinha achado legal, interessante. Então, assim, ele procurou. Então, isso me animou, né? Porque assim, ele gostou. Isso prova pra mim que ele me gostou, né? Também tinha me anulado muito por conta de filhos e trabalho. E a gente vivia, assim, cada um vivia mais ou menos a sua vida. Depois disso, o que foi muito importante para mim foi a parte de autoestima, que eu comecei a a ver que eu não sou só uma máquina, né? Como disse a Raquel, e a gente pensa em trabalhar, ser independente, mas espera aí, cadê eu, mulher? E aí eu comecei a praticar. A nossa relação deu uma guinada, inclusive eu fiquei grávida depois disso. Bom, foi muito bom conhecer o trabalho da Kátia. E assim, sempre que começa a cair, assim, eu falo, não, peraí, vamos voltar lá e dar uma olhadinha nos vídeos, porque a gente tem que ser mulher. Nós não podemos deixar de esquecer que nós, acima de tudo, somos mulher, não só mãe, nem profissionais, mas mulheres. Né? Mas eu falei, comecei a ver aqueles vídeos. É interessante o jeito de falar, a forma de encarar a coisa, né? Falar de coisas que a gente não tem o hábito. Falei, vou fazer esse curso aqui, vamos ver o que dá. Mas eu acho que é interessante como as pessoas começam a olhar pra gente diferente. O que você tá fazendo? O quê? Tá diferente, tá. Tem um ar, tem uma coisa diferente. Eu conheci a Kátia num momento assim que eu estava bem com a autoestima baixa. Sou uma pessoa tímida, então, e eu estava querendo dar um up no meu relacionamento. Sou casada há 3 anos, mas já estou com meu marido há 8, então juntando vai dar 11 anos. Então a gente já está bastante tempo juntos, e aí eu queria estar inovando. E aí, como algumas colegas já falaram, né? O tabu do sexo dentro de casa era muito difícil, né? A gente conversar em casa, então eu precisava aprender alguma coisa diferente, né? E aí eu falei, deixa eu procurar. E comecei a procurar. E quando eu achei a Kátia. A primeira pessoa que eu achei foi a Kátia. Aí já estava lá, curso MBR. Eu falei, me joguei. É isso que eu vou fazer. Me joguei. Acho que aí tem tudo que eu preciso. E o meu marido aprova, ele fala muito bem. Aí hoje eu falei assim, olha, eu tenho um jantar. Eu demorei para falar para ele sobre o curso, que eu falei, nossa, o que ele vai pensar, né? Essa minha mulher tá querendo fazer curso para aprender? Eu falei, vou ter que contar. Eu contei. Aí ele falou assim, lembra aquele negócio lá que a gente fez? Então, foi com ela que eu aprendi. Então, hoje tem um jantar, eu vou lá dele. Então tá bom, pode ir, não tem problema nenhum, não. A Kátia vem mudando a minha vida pra cima. E, assim, coisa que eu tava precisando muito. Então, assim, eu era tímida. Falar com ele sobre sexo era muito difícil. Ele já era mais aberto e eu muito tímida. Aí ele falava e ficava assim, tá. Dá pra você fazer isso? Eu, vou pensar. Vou pensar. E isso, o curso foi me abrindo outros leques, né? Coisas que eu achava de outro mundo e não é. São coisas naturais que acontecem, que faz parte da mulher, do homem. Então, nisso que contribuiu muito para mim, eu conheci esse outro lado que eu não conhecia. Né? Então, eu tenho que agradecer. Obrigado, né? Depois de Kátia, foi maravilhoso para mim. Eu conheci a Kátia numa cólica renal. Eu fiquei com o catéter 45 dias com aquela pissoroca do duplo J. Não sei se alguém sabe o que é isso, mas
Enfim, aí era bem a semana da mulher bem resolvida. E no meu médico ele falou: você precisa de uma ginástica do soalho, não sei da onde. E aí você falou isso no. Pronto, essa mulher aqui vai me ensinar como é que eu vou fazer essa ginástica. Porque eu já tinha. As gravidezes foram bem grandes, então eu já tinha um pouco de. Incontinência. E aí com esse duplo J, mais um pouco. Então. Aí eu tinha que fazer direitinho os exercícios, mas tá tudo bem, agora tô firme. Realmente é aquilo, ela passa uma confiança, e eu não sou de Face, você foi uma das pessoas assim que eu comecei a assistir o vídeo pelo conteúdo, porque realmente é envolvente, você sabe que tem realmente uma coisa ali por trás, que não é uma coisa para enganar ninguém, é um conteúdo que faz muito a diferença. Então é assim... melhora demais a vida das pessoas. Eu fico pensando assim, eu tive um problema físico, basicamente, né? Não era nenhuma coisa psicológica, mas quem tem um problema psicológico, eu acho que assim, é tudo na vida da pessoa, né? Então é tudo que a pessoa precisa, é realmente cair de cabeça nessa orientação, porque só fazendo tudo vai conseguir. Aí, eu tô numa relação e eu comecei a sofrer. Eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de mim, mas começou a ficar algumas coisas, não eram do jeito que eu queria, e começou a pesar. E eu falei, não dá pra... Eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de mim, mas não tá dando para ser feliz, né? E aí eu vi a chamada Mulheres Bem Resolvidas. Eu falei, me identifiquei, porque eu me considero uma mulher bem resolvida, mas por que eu tô sofrendo nessa relação? Que saco! Aí eu falei, deixa eu olhar. Olhei a chamada sua no Facebook, Mulheres Bem Resolvidas, me chamou a atenção. Falei, eu quero ser 100% bem resolvida. Eu vi aquele vídeo várias vezes, né? Porque tava caindo as fichas. Tava caindo as fichas. Então, assim, esse curso, esse ano, fez uma diferença para mim. E tá sendo legal. Consegui, com bastante coisas que você me ensinou, a tornar a relação mais leve, sem cobrança. E eu acho que é isso que é legal, porque às vezes aquela questão de querer ter a posse, ou enfim, torna a relação pesada, né? Então, estou colocando em prática várias coisas e está sendo legal. O feedback está sendo positivo. Estou curtindo, muito obrigada. E eu desejo que muitas pessoas tenham acesso a esse seu curso, porque, como algumas pessoas falaram, né, o sexo nunca foi assunto em casa. Então, a gente deixa de aprender desde muito cedo como lidar com essas relações. E a mulher sofre muito porque não tem acesso a essas informações. Depois que a gente tem acesso, a gente se torna mulheres poderosas, bem resolvidas. Comecei a aprender, então, assim, eu fiquei super ansiosa. Surgiu o módulo, eu queria ver tudo. E assim, melhorou, né? Melhorou o sexo e melhorou tudo de novo. Então, de fato, você falava nos vídeos, vai reacender o brilho no olhar do gato. É verdade, vai, né? É uma coisa que é automática e ninguém percebe, mas está acontecendo. Então, estou super feliz, quero continuar, vou rever os cursos, porque eu quero, né, ver o que eu deixei passar e ficar cada vez melhor. E ele assistiu o curso para homens, também fez massagem, foi super legal. E agora, assim, o que é legal é que acende aquela motivação, né, aquela imaginação. Eu fico com vontade de pesquisar outras coisas. E qualquer coisa que eu aprender que não seja no seu curso, o crédito é seu. Ele pergunta, foi a Kátia? Então, assim, eu tô super feliz, né? Tô super feliz e muito obrigada, assim. Acho que o seu trabalho é incrível. Não é à toa que tá todo mundo aqui sorrindo, né? Eu comprei o programa que a minha vontade era o jantar. Eu queria estar no jantar para conhecer a Kátia pessoalmente, mas o maridão adorou, assistiu o curso para homens e sempre nova, falo porque ele faz mais novidades do que eu. Esses dias ele fez uma, me levou pro spa, me levou para jantar, fez várias coisas. Já disse que vai estar me esperando em casa hoje com uma novidade. Tô aqui esperando para ver o que eu vou receber. Mas eu falo que a Kátia me ajudou muito, assim, em questão de autoestima. Eu achei que eu era bem resolvida, sempre, tipo assim, tive uma vida sexual bem ativa, sempre gostei de fazer coisas novas.
mas eu vi que ela me ajudou a me conhecer melhor, a me sentir mais mulher. Nós mulheres sempre acham um defeito ou outro, a gente nunca está satisfeita com nada, né? Por mais que o marido te chama de gostosa, delícia e tudo mais, mas você sempre acha que você não é. E eu falo que a Kátia não me ajudou só em relação ao meu relacionamento e não só ao meu autoconhecimento. A Kátia me ajudou em questão da minha autoestima até em relação à minha vida profissional. Ela me ajudou a me desenvolver na minha vida profissional, né? Através da minha autoestima elevada, eu me senti bem comigo mesma, consegui colocar em prática projetos e vontades que eu tinha. Então, eu queria agradecer por tudo, não só por me ajudar a inovar, mas também por me ajudar a realizar sonhos, além de estar aqui, que era uma coisa que eu queria muito, mas também me ajudar a realizar projetos profissionais. Então, como você já tem o conhecimento, como você já sabe, as ferramentas elas estão aí, é só você se empoderar delas e colocar em prática, porque vai dar certo. Assim como deu certo para todo mundo, vai dar certo para você. Vocês viram que as nossas histórias, elas se parecem muito? Eu já vivi muitas dessas histórias. Eu acho que a lição mais importante de todas vocês já aprenderam. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Eu fui uma pessoa que eu fui muito abusada emocionalmente. Eu fui abusada emocionalmente pelo meu pai, eu fui abusada emocionalmente pelo meu primeiro marido, eu fui abusada pelo meu irmão. Os homens sempre mandavam na minha vida. E aí, quando meu pai faleceu e eu me separei, eu falei que eu nunca mais ia permitir que ninguém nessa vida fosse mandar em mim de novo. E com isso eu me tornei não muito fria, nem muito seca, nem nada, mas eu me tornei muito independente demais. O que veio até a prejudicar um pouco o meu relacionamento com o meu atual marido, porque eu era tão independente, que eu não precisava dele pra nada, né? E eu tomei isso pra mim na minha vida. Eu tenho que ser forte o tempo todo, porque eu tenho que ser forte. Eu amo meu marido incondicionalmente, sou apaixonada por ele mesmo de verdade, mas se ele sair da minha vida hoje, eu vou continuar vivendo tranquila. E naquela assim, me bloqueei, fechei, acabou, já era. E aí eu descobri então, nessa minha aula, meu professor falou o seguinte: existem duas Kátias dentro de você, uma que é muito forte e uma que é fraca. Falei, deixa ela quieta lá, porque eu não quero encontrar com ela de novo. Eu tenho medo dela. Se ela aparecer, vai cagar com a minha mesa. Você deixa o forte por aqui que eu tô tranquila. Tô tranquila. Ele falou, não. Deixa ela tomar um pouco de conta de você. Permita-se ser fraca de vez em quando. Você não tem que dar conta de tudo na vida. Saber que eu não preciso ser forte o tempo todo. Saber que eu posso contar com alguém. E esse alguém não tem que ser um parceiro. Esse alguém pode ser meu filho. Esse alguém pode ser uma amiga. Esse alguém pode ser qualquer uma de vocês. Na hora que eu precisar. Eu só preciso ter a certeza de que eu tenho que ter a sabedoria de saber pedir ajuda. No outro dia tu respira fundo. Vem mundo, que eu tô pronta para você. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração para cada uma de nós.